Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à mesa número 12 da 17ª Semana de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da USP, evento de que tenho a honra de participar mais uma vez, venho com frequência, e a cujos organizadores só tenho a agradecer mais uma vez, uma menção especial ao professor Marcos Pagotto Eusébio, com quem estive na presidência da Sociedade Brasileira de Retórica, que se tornou um grande amigo e é uma das pessoas que eu mais admiro, não apenas na academia, mas em geral. Então, agradeço a presença de todos, agradeço ao Bruno pelo suporte, agradeço aos nossos convidados de hoje e prosseguindo com os trabalhos de acordo com o que foi divulgado, minha fala então é a primeira, vou começar a contar meu tempo. Bom, eu sou Elaine Sartorelli, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sou docente do DLCV, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, e professora do Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas. Minha pesquisa, meu projeto de pesquisa é sobre o século XVI, retórica do século XVI, especialmente Erasmo de Roterdã. E esta comunicação é um recorte de um texto que está no prelo, em vias de publicação, chamado Erasmo, leitor de Jerônimo, e espero que o fato de ter sido recortado não o torne menos compreensível. Bom, instruídos e guiados pelo próprio Erasmo, acabamos nos esquecendo de que o maior defensor da cultura greco-latina, no chamado humanismo cristão, cresceu e educou na Europa do Norte, em que nasceu. Uma Europa distante, geográfica e culturalmente, do polo renascentista da Itália. Se o italiano de Roma, Lorenzo Valla, havia insistido no prefácio de suas Elegantiae na importância dos seus maiores antepassados, nesse quesito Erasmo era um órfão pobre, destinado à vida eclesiástica por não ter herança nem fortuna em um país, então, igualmente pobre e, naquele momento, totalmente periférico. Se Valla não perdia a chance de dizer que a força da língua italiana é tanta que os estrangeiros se entendem conosco ao falar, na Europa cisalpina se fala uma língua do ramo germânico, que mesmo hoje em nada lembra o latim. Assim, do ponto de vista geográfico, étnico e genético, por assim dizer, Erasmo não pertence a latinitas. Ao dizer nobiscum, Valla está se incluindo, está incluído por direito natural, por assim dizer. Já Erasmo era um dos exteri, um dos outros, e parece que isso foi deixado claro para ele em sua estada na Itália, país de que não gostou. Renaudet afirma que Erasmo não aceitou dar aulas na Universidade de Bolonha pelo medo de ser ridicularizado por seu sotaque do norte. Esse não pertencimento ficou ainda mais marcado com o advento da reforma que Erasmo foi acusado de propiciar. Com a polarização religiosa que logo virá a se converter em guerras, Erasmo deixou definitivamente de ser um de nós. E, em uma controvérsia epistolar que se tornou pública, Erasmo havia sido alvo de um trocadilho com as palavras batavos e bárbaros, enquanto que em Roma era chamado por seus detratores de Erasmus, rato, né? Erasmo parece ter sido profundamente atingido por esse insulto, ele, autor de um livro contra os bárbaros.
Seja como for, Erasmo havia sido sempre atraído por estrangeiros em busca de legitimação, por figuras, por assim dizer, às margens, e que, se julgados por critérios como linhagem, não teriam sido aceitos. Seus grandes modelos da antiguidade ou viviam nas franjas do império, como Luciano de Samosata, o bárbaro helenizado, como diz Brandão, ou eram figuras excêntrica, literalmente fora do centro, como Sócrates, o fora de lugar, Sócrates o átopos, que, diferentemente do aristocrata Platão, vinha de origem pobre e se inspirou no trabalho de sua mãe, né, no ofício de sua mãe parteira, para pensar, né, no seu método filosófico, a maiêutica. Lisa Giardini faz um levantamento dos passos autobiográficos na obra de Erasmo e demonstra que sua vida é descrita com traços comuns a outras vitae de estrangeiros, ou seja, de não italianos. Diz ela, em tradução minha, a história do intelectual talentoso e itinerante que carrega o novo aprendizado de seu local de nascimento em uma cultura para ser desenvolvido de forma crucialmente original dentro de outra, é um componente essencial na narrativa que aporta legitimação intelectual para o humanismo do Norte, principalmente o humanismo do Norte da Reforma. É um relato de ensinamento, de transmissão da palavra, de um mestre inspirado para um aluno talentoso, uma genealogia dos eleitos que ouvem e respondem à nova mensagem do ensinamento. Tendo isso em mente, explica-se que na primeira década do século XVI, o monge holandês de origem obscura, que havia alcançado fama internacional com o Enchiridion, o Manual do Soldado Cristão, e que poderia ter continuado confortavelmente sua carreira eclesiástica e de moralista, resolve publicar uma sátira, o Elogio da Loucura. Neste que é o mais europeu do norte dos livros erasmianos, na tradição da nau dos insensatos e dos quadros de Bosch e de Bruegel, e fruto da proximidade com Thomas More e com outros humanistas ingleses, Erasmo, prevendo que seria criticado por escrever bagatelas mais levianas do que é decoroso para um teólogo, ou mais mordazes do que é conveniente para a modéstia cristã, usa como escudo contra possíveis detratores nada menos que um nome de um doutor e santo da Igreja, Jerônimo. Jerônimo, o conhecedor de 5 línguas, que produziu a Vulgata, tradução da Bíblia para o latim, que é não apenas uma versão para outra língua, mas um marco da passagem do cristianismo para o Ocidente, o selo de validação da romanização. Jerônimo, que vivendo como eremita no deserto por 4 anos, em jejuns tão rigorosos que quase o levaram à morte, lia as escrituras e estudava grego e hebraico. Jerônimo, que entre penitências e polêmicas, escreveu comentários aos livros bíblicos e uma extensa correspondência, motivo porque sua imagem é sempre representada cercado de livros e papiros segurando uma pena. Jerônimo é uma das presenças mais importantes e frequentes na vasta obra de Erasmo, que fez a edição crítica também da também gigantesca obra do doutor da Igreja. Jerônimo foi também ele um excêntrico, que nascido em uma cidade fronteiriça entre as províncias romanas da Dalmácia e da Panônia, em região romanizada, mas na periferia de um império já à beira do colapso, produziu uma obra gigantesca em um mundo agonizante. Entre os acontecimentos históricos de que foi contemporâneo, constam as sucessivas invasões bárbaras da Itália até o saque de Roma por Talarico em 410. Nesse cenário de destruição,
Jerônimo foi um viajante, esteve na Itália, na Gália, na Germânia, na Síria, em Constantinopla, na Galiléia, no Egito, na Terra Santa, onde morreu em Belém em 30 de setembro de 420. 30 de setembro é o dia do tradutor, em sua homenagem. E nessas suas andanças, Jerônimo foi sempre um estudioso, um aprendiz e um autor, um produtor de textos. Sua enorme correspondência, seus comentários aos livros bíblicos e suas polêmicas contra os hereges somam-se à Vulgata para fazer dele um dos mais prolíficos escritores da patrística. Erasmo enfatizou esses aspectos em sua Vita Hieronymi, escrita paralelamente a um árduo trabalho de edição da obra jeronimiana, que consumiu anos de esforços e a que chamou Trabalhos Hercúleos, Herculeae Labores. Se o gênero Vita é uma combinação de panegírico clássico com a geografia cristã, de imensa produção entre a Antiguidade Tardia e a Idade Média, no formato de um libellus com iluminuras, em sua Vita, Erasmo altera significativamente o gênero hagiografia, de vida do santo para a vida do erudito. Monge recalcitrante e certamente pouco ascético, Erasmo não deu importância ao aspecto beato ou milagreiro de Jerônimo, que para ele é o homem dos Studia Humanitatis. E assim, não narra milagres nem prodígios, mas uma vida de santo escrita segundo um sem precedente de precisão e ceticismo crítico, nas palavras de Rice. Efetua, assim, uma transposição do santo, do gênero hagiográfico para o biográfico. Os maiores milagres de Jerônimo e suas únicas relíquias são os seus escritos. E, coerentemente, esses escritos não são, portanto, inspirados pela revelação divina, mas meramente trabalho humano. Resulta, assim, que podem ser aperfeiçoados com métodos humanos. Erasmo não buscava autoridades, mas fontes, e fiel ao princípio humanístico por excelência de se pautar pelo critério filológico, preparou em 1516 sua primeira edição crítica do Novo Testamento, em que ousou propor novas traduções e, portanto, interpretações à Vulgata de Jerônimo. Pela primeira vez no mundo editorial, trazia em colunas a versão Koiné com o texto latino ao lado, para que o original grego comprovasse a acuidade da leitura de Erasmo. Como já tratei desse tema em outras partes, no entanto, por uma questão de tempo, não voltarei a ele hoje, né? Da mesma forma, o muito conhecido episódio do sonho contado por Jerônimo na Epístola 22, em que no juízo final ouviu a acusação de que não era cristão, mas sim ciceroniano, foi considerado por Erasmo, e somente por Erasmo, como uma estratégica anedota retórica, um artifício literário, não uma narrativa verídica. Mas este sonho nos traz mais um componente de aproximação entre Erasmo e Jerônimo, o amor aos clássicos. Clássicos cuja convivência com os textos cristãos não foi jamais pacífica. Jerônimo afirma ter abjurado dos clássicos pagãos, mas na mesma carta em que escreveu a favor da superioridade do estilo baixo cristão, censurando seu interesse juvenil pela literatura pagã, na Epístola 22, Jerônimo cita Virgílio e Cícero, cita Petrônio. Na sua correspondência em geral, uma em cada 5 citações é de um satirista romano. Já Coluccio Salutati havia notado que a presença dos poetas antigos era tão extensa em Jerônimo que alguém poderia ser levado a pensar que se tratava de um professor pagão, enquanto Petrarca já havia afirmado que, embora Jerônimo tivesse abjurado dos clássicos, a permanência destes em sua obra era a prova de que ele não os rejeitava.
Quanto a Erasmo, todo o seu projeto humanístico tinha como premissa a fusão da literatura antiga com o ensinamento cristão. Não podemos deixar de mencionar aqui uma brilhante observação de Brian Ogilvy, que Erasmo, de certa forma, desfigurou a antiguidade, na medida em que em sua obra ela não é pagã. Nele, a antiguidade não é antiga, mas erasmiana. E segundo esse raciocínio, podemos também dizer que Jerônimo é, de certa forma, Erasmo. Assim, o que vemos na Vita de Jerônimo é o alter ego de Erasmo. E, mais do que uma biografia do retratado, temos um autorretrato do biógrafo. Isso chega ao ponto de o santo ermitão, conhecido por seu mau humor e por suas diatribes contra inimigos pessoais, ser na Vita, escrita por Erasmo, um homem cortês, pacífico e tranquilo, gentil, avesso às controvérsias. Nada mais distante do irascível Jerônimo, mas exatamente como Erasmo gostava de se apresentar. Vesey lembra ainda que Jerônimo, o Jerônimo erasmiano, é o autor e editor cristão, por assim dizer, arquetípico, e que Erasmo se apresentava como seu herdeiro. Para Lisa Giardini, Erasmo construiu sua própria identidade de scholar sobre uma reelaboração de Jerônimo, a fim de criar para si mesmo a autoridade de tradutor das línguas santas, investindo-se, portanto, consciente e deliberadamente do ethos de seu biografado. Para Faber, é possível sugerir que o holandês está traçando um vínculo entre ele mesmo, Paulo e Jerônimo. Mas eu gostaria de insistir no tema da sátira, encerrando a minha fala. Erasmo tem toda uma teoria do riso, que obviamente não teremos tempo de analisar agora. Baste-nos sinalizar que a chave do emprego satírico reside em ser útil, prodesse. O riso, o prazer, o deleite são úteis porque são instrumentos para tocar os corações. Dentre os modelos citados por Erasmo como grandes nomes que praticaram a paródia e o rebaixamento cômico antes dele, no Elogio da Loucura, Jerônimo é o único cristão. Ele que, embora santo, e sem que haja nisso contradição, é o mesmo Jerônimo que brincou no gênero satírico, com muita liberdade e mordacidade, muitas vezes não se poupando nem mesmo de mencionar os nomes dos seus adversários vituperados. O mesmo Jerônimo, que grande nome da patrística e santo da igreja, é afinal aquele que não abriu mão de citar mais de uma vez a obra satírica de gosto popular e popularesco, conhecida como Testamento do Porquinho Corocota. Nos manuscritos dos Escolha de Jerônimo, Erasmo desenhou a si mesmo nas margens, em esboços que constituem, até onde se sabe, o primeiro autorretrato humorístico moderno em arte, segundo Thompson, e tido sempre como exemplo de um grande senso de autoironia. O que nos importa muito especialmente aqui é porque foram os escritos de Jerônimo que o fizeram se representar dessa maneira. Imaginemos a cena em que Erasmo, editando a correspondência jeronimiana, em um trabalho longo e exaustivo, se rabisca nas margens de suas anotações de forma humorística. É relevante ainda o fato de que Erasmo tenha se desenhado nos comentários a Jerônimo com aspecto caricatural, disforme, de nariz muito grande. E certamente é expressivo que tudo isso ocorra em um campo semântico, por assim dizer, que une tudo aquilo que Erasmo foi e representou, o filólogo e tradutor, o cristão que assumiu para si a tarefa de emendar os vícios por meio da sátira. Assim, se Erasmo se investiu da autoridade de Jerônimo enquanto tradutor e comentador das escrituras, grande erudito nas línguas bíblicas,
cultor dos autores da antiguidade, e também, mesmo assim, a despeito de tudo isso, ou talvez por causa de tudo isso, moralista que lança a mão da sátira como instrumento de combate contra os amigos da fé. Com Jerônimo, todos os elementos estão presentes: o filólogo e o tradutor, o erudito e o satirista. Temos o excêntrico que, vindo de fora e de longe, defendeu o cristianismo, o viajante solitário, o polemista que ridicularizou os hereges, o filólogo e tradutor, estudioso das línguas bíblicas, o erudito que amava os clássicos e o cristão que amava a elocução baixa das escrituras, o preceptor arrastado para as polêmicas, e o satirista que usava o riso como arma contra o erro e os vícios, que combatia incansavelmente e por todos os meios. Temos, pois, um retrato em que vemos não um santo intocável, mas um homem que, com pena e papel, se posiciona frente à história com seu projeto civilizador, cuja base era a mensagem cristã. Esse homem havia sido Jerônimo e esse homem era Erasmo. Obrigada a todos pela atenção. E agradeço pela gentil atenção ao meu texto. Obrigada. Passamos, então, ao segundo falante de hoje, que vem de longe, está em México, está no México, o nosso convidado Omar Moisés Rossains Rodrigues, que é graduado em Letras Clássicas pela Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, e que vai nos falar, né, de sua paixão pela língua portuguesa, nos falando sobre a tradição clássica na lusofonia, Catulo e Garrett, realmente dois rios da saudade. Bem-vindo, Omar, muito obrigada. 20 minutos, obrigada. Oh, muito obrigado. Um minutinho, vou fazer a apresentação do PowerPoint. Boa tarde, apresento para vocês o trabalho que tem como título A Tradição Clássica na Lusofonia, Catulo e Garrett, realmente dois rios da saudade? Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha gratidão ao meu amigo professor Dr. Marcos pela excelente organização e cada um dos membros do comitê organizador. Sem vocês, isso não seria possível. Muito obrigado. Muito obrigado também à doutora por ter a moderação desta mesa. Bem, a estrutura da comunicação é esta. Eu quero falar sobre questões teóricas fundamentais e, em seguida, mencionar os aspectos mais relevantes da vida e obra de Garrett. Na quarta sessão, pretendo localizar a saudade a partir de seu significado geral e também dizer o que é a saudade em Garrett e Catulo e, finalmente, dar o fechamento à comunicação. Todo texto literário se configura como uma absorção e assimilação de outros textos, sobretudo como uma transformação deles. Alessandro Schiassaro, em La Intertextualità de seu design, diz o seguinte, citação: La intertextualità accorta ao passato, un passato fatto di tesi e parole, un ruolo decisivo, difficile e compito di modelli e presenti spesso anche nel futuro. Fim de citação. Esse trabalho pretende refletir e evidenciar a relação entre o Carmen Nono ad Veranium de Catulo e o Camões I de Almeida Garrett, onde Catulo se torna o hipotexto e Garrett el hipertexto. O objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa entre os dois textos acima mencionados. Essa análise tem como fio condutor a saudade e partirá para a elaboração de suas teses da tradição clássica e de sua recepção na lusofonia. A intertextualidade. O que é a intertextualidade? A intertextualidade é um termo adotado por Julia Kristeva. Ela tomou as posições Bakhtin como um ponto de partida e começou a desenvolver seu próprio pensamento sobre a teoria literária. Em particular, ela usou o conceito da novela polifônica de Bakhtin e ela reformulou a teoria da heteroglossia e polifonia de Bakhtin, afirmando que a palavra literária não é um ponto fixo,
mas é uma interseção de palavras, textos, na qual pelo menos uma ou outra palavra pode ser lida. Para Kristeva, a polifonia da novela bataniana se aplica a toda a literatura e até mesmo à linguagem humana em geral. Todo texto é um mosaico de citações. Todo ser humano é uma interseção de discursos pré-existentes. Citação. Every human being denoting more than intersection of persistent discourses is not be who created text inside and were created by them. Fim de citação. Cada palavra deve ser analisada em dois eixos, um eixo horizontal, com uma relação entre o sujeito que escreve e o destinatário, um eixo vertical, como direcionado a um texto anterior ou sincrônico. A teoria da intertextualidade insiste no fato de que o texto não pode existir como um todo autossuficiente ou hermético, e não funciona como um sistema fechado. O escritor, um leitor de textos, antes de ser criador de textos, portanto, o trabalho estará repleto de referências, citações, influências de todos os tipos. Também é necessário estar familiarizado com o modelo de intertextualidade apresentado por Gerard Genette, quem faz um esforço admirável para mapear e estruturar o amplo e difícil campo da intertextualidade. Ao contrário de Kristeva, ele não considera referência a outros textos como uma característica geral da linguagem e da literatura, mas vê como uma característica de determinados textos. Genette chama essa qualidade geral de intertextualidade e distingue 5 tipos. Intertextualidade denota a presença efetiva do texto A no texto B, na forma de citações ou alusões para texto, partes de uma obra que são agrupadas em torno do próprio texto. Metatextualidade, o texto B em um comentário sobre o texto A. A arquitextualidade, no sistema Genette, é o fato de um texto pertencer a determinados gêneros literários e denota a relação do texto com as regras do gênero. E, finalmente, a hipertextualidade é a derivação de um texto B, o hipotexto, de um texto A, hipotexto, sem que o texto B seja comentário sobre A. Com isso, Genette quis dizer que qualquer relação que vincule um texto B com um texto A, no qual ele é insertado de uma forma que não é do comentário, em outras palavras, vamos adotar uma noção geral de texto de segundo grau, um texto derivado de outro texto pré-existente. Al final deixei o termo hipertextualidade que Genette usou, porque esse termo é esse que usarei principalmente como base direta para esse trabalho. Almeida Garrett, uma voz poética da lusofonia. Antes de todo, é preciso saber quem foi João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett, conhecido como Almeida Garrett, o grande representante da escola romântica em Portugal. Como bem descreve o prólogo de Viagens da Minha Terra da USP, da Universidade de São Paulo, citação, orador e poeta, historiador, filósofo, crítico e artista, jurisconsulto e administrador, erudito e homem de Estado, religioso, cultor da sua língua e falando corretamente as estranhas, educado na pureza clássica da antiguidade e versado depois em todas as outras literaturas da meia-idade, da Renascença à contemporânea. Nasceu 4 de fevereiro de 1799, no Porto de Portugal. É considerado o fundador do movimento romântico na literatura portuguesa. Esse movimento começou como seu poema Camões, do qual podemos apreciar a influência benéfica de seu exílio na Inglaterra e na França, e a influência do poema Amor é como Fogo, de Camões. João Batista da Almeida Garrett morreu em Lisboa, 9 de dezembro de 1854. Agora, de onde vem a relação Catulo-Garrett? Lembremos que Garrett foi apresentado na literatura clássica desde muito jovem,
por seu tio paterno, o clérigo Alessandro da Sagrada Família, e que nele também traduziu Catulo. Infelizmente, não sabemos se a tradução de suas obras foi total ou parcial. De qualquer forma, ele deve ter lido a obra completa, caso tenha traduzido apenas algumas delas. Afirmo isso, por exemplo, quando ele faz alusão aos clássicos em seu prefácio à primeira e terceira edição do Catão, datado 2 anos antes da publicação do poema Camões I, 1822. E, especialmente, vale a pena recordar um diálogo tirado do capítulo 15 das Viagens. Citação. Por que eu ser sempre criança? A minha vida há de ser esta? Horácio. Tenho bom ânimo para ler Horácio agora. E a bela ocupação para um homem de 21 anos escandar jambos e troqueios. Estudo profundo e quase temeroso dos autores latinos e gregos que trataram de coisas romanas. Fim de citação. A saudade, definição. Saudade, bela palavra que existe apenas em português e galego. Intraduzível, não há nada que possa expressar plenamente a essência de seu significado. Em português se refere a um passado, um presente e um futuro, e às vezes podem acontecer simultaneamente. Talvez pudéssemos explicar a saudade como nostalgia, mas ela parece muito literário e muito, tanto afetado, não pelo arrependimento, que parece muito vago, mas pelo passado, porque depois das grandes descobertas, a saudade, que originalmente significava o desejo pelo que encontra em outro lugar no tempo ou no espaço, quase sempre passou a significar o desejo pelo que queremos que esse passado se torne. Por sua vez, Antônio de Moraes disse, em seu dicionário da língua portuguesa, feminino singular do português antigo, soidade, possivelmente influenciado por saúde, melancolia causada pela lembrança de um bem do qual se está agora privado, pesar, aflição causada pela ausência de um ente querido, lugar ou objeto, lembrança doce ou ao mesmo tempo triste do ente querido. Fim de citação. Ainda de acordo com a definição do dicionário Aureliano, século XXI, o dicionário da língua portuguesa, saudade é substantivo feminino, lembrança nostálgica e ao mesmo tempo suave de pessoas ou coisas distantes ou extintas, acompanhada do desejo de revelá-las ou tê-las novamente, nostalgia. A saudade pode remeter a momentos de intensa felicidade que vivimos e que gostaríamos de reviver. Seria também relevante para este e outros estudos cogitar numa possível origem árabe da palavra saudade, dado que a palavra aswadabi, aqui acompanhada de artigo definido e parábola glótica como forma feminina de aswa, negro, é consignada com um significado de melancolia, nostalgia e tristeza no dicionário árabe-inglês de Hans Berg, editado por Milton Cohn. Agora, Teixeira Pascoais, a saudade adquire uma concepção poética filosófica que ele chamou saudosismo, e é com essa concepção procurar negar o caráter simplista que muitas vezes se vê na saudade e na lusofonia, pois para ele, mais do que mera inspiração lírica e objeto de reflexão filosófica, a saudade adquire uma dimensão ontológica, cosmológica e teológica sobre a qual vale a pena meditar. Citação. Na verdade, as formas tangíveis representam cristalizações paradas como arrefecidas de uma energia de la não podemos surpreender um momento presente, cuja atividade se exerce num tempo futuro e cuja historização corpórea se faz num tempo já passado. Sim, o mundo que foi é o que há de ser, a expressão de uma saudade. A vida sempre é ausente no passado e no futuro. E, por isso, o mundo é a expressão de uma saudade. O sentimento saudoso inclui a ausência do objeto sobre quem se incide,
como o sentimento realista inclui a sua presença do sentimento romântico a sua indeterminação. Fim de citação. A saudade, de acordo a Almeida Garrett. Mas por que fazer alusão no fragmento do poema Camões I? Primeiro, se desunia dentro da vasta bela poesia portuguesa o poema Camões I de Almeida Garrett, para tê-lo por referência a se definir o que é a saudade e o que a palavra significa para ele. Sua motivação para escrevê-lo estava nas novas formas de expressão poética da época. Citação: nenhuma coisa pode ser nacional se não é popular. Camões I, a saudade. Saudade, gosto amargo de infelizes, delicioso pungir da serva espinho que me está raspando o íntimo peito, com dor dos seios de alma dilacera, mas dor que tem prazeres. Saudade, mágico numen que transporta a alma do amigo ausente ao solitário amigo, do vago amante à amada inconsolável, até o triste ou infeliz proscrito. Para Garrett, editar um romance significava oferecer um texto expurgado de incorreções, lacunas ou outros defeitos que, em sua opinião, caracterizavam o texto corrupto de romance oral e, dessa forma, grande parte do texto depurado serviriam para o renascimento de uma literatura nacional. No poema Camões I, Garrett descreve a saudade como um sentimento contraditório, dor que agrada, que ocorre entre amigos, amantes ou outros, provocado pela ausência de alguém, distância, que genera solidão no outro, uma explosão de alegria carinhosa e profunda saudade. A saudade no Carmen Noni de Catulo. O poema nobre começa com a interpelação de Catulo e Verânio, seu amigo mais querido, e depois ele pergunta se ele voltou, viniste, para sua mãe, Penates irmãos. Ele então afirma que voltou, viniste, e é a partir desse fato que Catulo toma por uma certa felicidade, pois seu amigo chegou são e salvo, e, portanto, eles podem depois passar um tempo agradável. Talvez ele tenha convidado para jantar, onde verá Wilson, ouvi-lo a Aldina e hasta beijará, sóbrio, com ou sem sentido sexual. Na imaginação pode-se criar um Catulo chorando, mas chorando de alegria. Não apenas porque seu amigo Verânio está de volta. Seu retorno, portanto, encurta ou elimina a distância. Eles poderão estar juntos novamente, como antes, agora. Catulo está feliz por algo que não aconteceu, mas que ele sabe que esse encontro lhe permitirá Wilson, Audiam, Applicans, Column, Sorbier. Tudo isso será projeção do que ele fará quando o vir ou mostrar sua alegria. Essa alegria procede do encontro que ele transborda de felicidade só com a ideia de belo. Portanto, não poderia ser apenas uma explosão de alegria cativante, mas vai além dessa felicidade e se torna uma saudade. Conclusão. Os estudiosos judeus estão acostumados a perguntar em aramaico ao final de uma pergunta. Michael Marshain, o que devemos dizer sobre isso? A estudar a literatura é impossível não dar saltos dos antigos aos contemporâneos, porque a literatura em si não está isolada em recipientes herméticos. Pelo contrário, sabe-se que a literatura é reescrita dia após dia. Marx Launi diz que uma postura contemporânea sobre nossa relação com a antiguidade e o que pensamos ver contemporâneo nela nos permite abordar esses textos, pois eles nos informarão sobre nossa interação com o significado e o tempo. Assim, ao expor os demais poemas,
pode-se enfatizar que, como diz Christina Nauper, a transferência conceitual da literatura baseia-se, acima de tudo, uma função estrutural e simbólica significativa do leitmotiv em ambos os autores. Na arte verbal, também esses elementos recorrentes servirão para criar linhas isotópias semânticas e para imprimir um determinado padrão rítmico em um texto poético. Citação: análise temática se torna um procedimento particularmente complexo e, portanto, altamente interessante e instrutivo quando se parte de uma perspectiva supranacional, ou seja, quando os elementos temáticos constituem ou participam de pontes entre diferentes culturas e idiomas. Considero que uma das metodologias mais adequadas para uma análise comparativa, finalizando, depois de comparar a relação entre Carmen Novi Averanian e Camões I, que em Catulo se torna o hipotexto e Garrett o hipertexto, voltamos à pergunta do título deste trabalho. São realmente dois rios da saudade? A tradição clássica estuda de forma restritiva a história da literatura, a presença da literatura clássica nas literaturas modernas, ou seja, da literatura greco-latina como ponto de partida e das literaturas nacionais modernas como ponto de chegada. O poeta português faz uma datação que desemboca na saudade. Catulo e Garrett são, sim, dos rios, mas desanguam no mar literário da saudade, ou seja, no oceano da tradição clássica. Muito obrigado pela atenção e pelo espaço. Essas são as referências, da maneira que possam interagir conosco. Obrigado. Obrigada, Omar, obrigada por nos trazer, inclusive nos ensinar, né, mais uma etimologia da palavra saudade, né, você vem desse mar da cultura distante e nos traz mais um elemento aí, né, fazendo uma ponte com Erasmo, né? Tudo que nós devemos fazer é viver com a mão estendida para o encontro. Então, muito obrigada mesmo pela sua fala. E vamos ouvir agora, né, a nossa Giovana Ângela Agulha Sarti, que é mestranda em Letras Clássicas no nosso programa de pós-graduação em Letras Clássicas do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FEFELESH USP, orientanda da nossa Adriane da Silva Duarte, e que vai nos falar sobre Esopo e Milor Fernandes, né? A sua conferência se chama Entre Esopo e Milor, Fábulas de Educação e Objeção. Então, vamos ouvi-la. Quando faltar 5 minutinhos, eu levanto a mão aqui para avisá-la. Obrigada. Obrigada, professora. Boa tarde, ou melhor, noite, né, a todos. Eu gostaria de saudar e agradecer em especial ao professor Elane, o Omar, que dividem comigo essa mesa e apresentaram uns trabalhos tão instigantes. E, com a licença de vocês, eu vou apresentar agora um PowerPoint para acompanhar. Bom, primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente na Semana de Estudos Clássicos da FEUSP. Em 2021, eu fui muito bem acolhida nesse evento, quando eu fiz uma comunicação sobre a minha então pesquisa de iniciação científica na graduação. Com muita satisfação que eu retorno para falar hoje da pesquisa que eu estou desenvolvendo a nível de mestrado no programa de pós-graduação. E, bem, a minha pesquisa é sobre recepção da fábula, especialmente da fábula de Esopo e da matriz mitológica greco-latina nas fábulas do Milor Fernandes. Hoje o recorte vai ser direcionado para contemplar a temática do evento, focalizando principalmente o aspecto educativo da fábula, entre o passado e o presente.
Conforme nós vamos verificar, esse vai ser um percurso que parece distanciar o propósito educacional da fábula. Afinal, como a gente poderia pensar que o ácido humorista, o Milor Fernandes, tem qualquer tipo de intenção educativa, com tamanho desmonte do modelo fabular do Esopo? Mas nisso a gente vai ver que tem mais semelhanças do que diferenças no objetivo dos textos de partida e de chegada, com o fim de impactar a audiência. Bem, para começar, a gente vai falar um pouco sobre a fábula em si. Quando a gente fala desse gênero, a primeira ideia que vem é da narrativa para o público infantil, que trata de animaizinhos com uma moral sobre o comportamento humano expressa no fim. Esse lado não é uma coisa que a gente perde de vista, mas é uma leitura da fábula que fica no meio do caminho entre o Milor e a antiguidade. Para começo de conversa, a gente pensa na fábula de dois modos, como uma tradição literária e também como um modo de construção narrativa. Como é definido por Felix Pudelmann e Johannes Haubolt, por tradição a gente entende uma cadeia de influência entre o polo historicamente mais recuado do que a gente conhece daquele gênero, e no Ocidente, obviamente, é Esopo, e a literatura de chegada pela qual a gente opta, que é o Milor. Com isso, a gente delimita uma série de obras intermediárias entre os dois polos que foram carregando o gênero, formando assim um contínuo de diálogo do mesmo tipo literário. Bom, além desse desenvolvimento da fábula como gênero literário formado no Ocidente com Esopo, a gente pode encarar também a fábula como um modo universal de construção discursiva, conforme disserta a professora Maria Celeste Desotti em A Tradição da Fábula, que é um livro paradigmático sobre o assunto. Com isso, a fábula se configura como um fenômeno próprio do ser humano e da nossa linguagem, sendo base da arte e da literatura de um modo bastante abrangente. Conforme coloca o Antônio Cândido, e eu cito, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isso é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. E antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de dar uma pequena pista sobre por onde a gente vai transitar entre o Esopo e o Milor. Para fins de análise, eu escolhi aquela famosa fábula do lobo e do cordeiro. E acreditem ou não, eu descobri que essa exata imagem aqui no slide ela figurou em novembro de 1969 no jornal O Pasquim, que foi cofundado e coescrito pelo Milor. Bom, agora sobre o pai da fábula, Esopo. Essa figura que é tão lendária quanto Homero. Na antiguidade, ele já existem narrativas anedóticas sobre ele, dizendo que ele era um escravo feio, deformado e também agraciado por dons divinos, que passaram a compor narrativas filosóficas com fins de aconselhamento. Por isso, já no período clássico em diante, são atribuídas a ele narrativas curtas, dramáticas, com uma moral final. E ele pode ser considerado como o primeiro nome do gênero para a gente no Ocidente, e por isso ele consta como o ponto mais recuado das narrativas que chegaram, que também foram recriadas e reelaboradas na recepção dos outros fabulistas, que são Fedro, Bábrio, La Fontaine, também Milor Fernandes nessa tradição. Por isso, tem uma relevância especial em tê-lo como o referencial nesse movimento. A fábula esópica, portanto, já de partida se afirma sobre uma figura nada menos que fabular. As fábulas não são tanto esópicas como são atribuídas a essa figura. Então é justo entender que, sob o nome de Esopo, foram adicionando quaisquer mini-tramas de viés moralizante disseminadas oralmente e geralmente em prosa, como sintetiza André Malta. Sendo assim, de origem popular, das mais diversas origens, momentos e espaços da Hélade. Como esquematiza ainda o Oswaldo Portela, as características principais dessas fábulas vão ser linguagem direta, ação de significado alegórico, um drama em miniatura com unidade de lugar, tempo, ação, onde existe um desequilíbrio que origina ação conflituosa entre as poucas personagens ali colocadas que interagem brevemente e que, com isso, ilustram um conselho de vida aos ouvintes em geral.
Vamos manter isso em mente pelos próximos slides. Sobre o Milor. Ele foi um notório carioca do Meyer, jornalista, humorista, chargista, poeta, dramaturgo, tradutor, verdadeiro homem renascentista. Ele viveu tanto o país da ditadura e censura militar, como aquele dos tempos da democracia, sempre preocupado em questionar as verdades pré-estabelecidas, repercutir acontecimentos e operar denúncias, dialogando com o Brasil que ia se construindo e que ainda se constrói. O Milor tem, pelo menos, 5 compilações de fábulas publicadas, algumas em vida e outras não, mas nenhuma mais recente. Isso é, a última aconteceu em 2007, que foi uma reedição das Fábulas Fabulosas. Ele era mais de publicar em colunas jornalísticas por conta do subtexto crítico que a recriação das fábulas ia repercutir. Caracteristicamente, ele tem como objeto de diálogo na recepção um mundo que vai além de Esopo e muito além da fábula, mas no total a gente tem registro de 15 fábulas, cujo primeiro representante da tradição é uma fábula esópica. Dentre elas, é claro, o Lobo e o Cordeiro. Antes de tudo, a gente precisa voltar à questão da tradição e perguntar, mas como a gente pode filiar determinada obra a essa cadeia de influência? A Claire Foster indica que a resposta para essa pergunta está na tipologia, ou seja, as obras de uma mesma tradição têm determinadas características constituintes que são facilmente identificáveis e que assim nos permitem alocar essa obra, qualquer que seja ela, como um ato de recepção que está incluído na cadeia de tradição. No caso da fábula, tal como a gente conhece, a gente pode apontar 2 instâncias basilares, como ainda afirma o Oswaldo Portela. É uma narrativa breve e uma lição com ensinamento. Algo me leva a crer que esse breve talvez não seja uma adjetivação necessária para a definição colocada pelo Portela, mas de todo jeito eu vou manter por hora. Essa fórmula é a que aparece em Esopo e é a que aparece no Milor, e por isso é a que a gente tem em mente nesse momento. Para Aristóteles, a fábula de Esopo figurava como invenção feita pelo orador, isso é, narrativas miniaturizadas que seriam destinadas para demonstração retórica e inserção de algum tipo de lição ou reflexão em contexto narrativo. A rigor, apenas com Fedro no século I, a fábula teria conquistado um status independente, como um suporte didático na transmissão dos conhecimentos relacionados à moral e aos bons costumes. Mas, de qualquer forma, a gente vai olhar para o caráter educativo a que se dispunham as fábulas esópicas, justamente usando como exemplo o lobo e o cordeiro. Ali, nessa fábula, o lobo tenta justificar o ataque no cordeirinho que bebia água no rio, sendo sempre rebatido nas alegações que ele faz. Por fim, ele abre mão desse recurso e vai e devora o cordeirinho. A moral é que, em vista da injustiça, nem mesmo o mais honrado argumento logra sucesso. Com isso, na lógica do mundo grego, assentado em uma justa medida, em um aspecto de conformidade com o ordenamento político e o status da sociedade, o aconselhamento que vem da fábula esópica é que a situação é inelutável contra os mais fortes, sendo necessário, assim, reconhecer o seu espaço no mundo e se comportar segundo o seu quinhão, sem a famosa híbris, né, a desmedida. É um valor importante, e dado do que conhecemos da paideia grega, é justamente por meio dessas narrativas que se veiculam valores importantes na antiguidade grega. Entre o Milor e o Esopo, como eu indiquei anteriormente, vieram vários outros fabulistas. Inclusive, como a gente bem sabe, a partir da Idade Moderna, a forma fabular passou a ter maior afinidade com o público infantil, sendo assim a sua mensagem mais diluída e difusa, em prol do caráter aprazível da narrativa. É quase como se a gente dissesse para as crianças que aproveitem a narrativa e, com alguma sorte, aprendam um pouquinho que fosse, sendo o aspecto educacional de menor relevância na forma atual, com relação ao contexto anterior de Esopo. Mas isso é algo subvertido pelo Milor, claro, como aliás tudo era. Na versão do Milor, também o lobo vem para devorar o cordeirinho, acusando de ter cometido o crime de sujar a água de beber.
Tal como na versão de Esopo, o cordeirinho vai rebater, argumentar e chega a colocar os cordeirinhos como ele na reta para se livrar da morte. Por fim, o cordeiro propõe um jogo de perguntas para os seus momentos finais de vida, entre os quais tem uma resposta que ironiza: vai haver eleições em 66, em uma chave de significação claramente alusiva ao regime militar. Por fim, vencido o jogo, o lobo tá para devorar o cordeirinho quando vê um caçador e esquarteja o lobo. A moral é: quando o lobo tem fome, não deve se meter em filosofias. É bem claro que o Milor não está escrevendo uma nova versão das fábulas para o público infantil. Muitas vezes elas são atrozes, são sexualizadas, cruéis, mordazes, e essas fábulas são uma porta de acesso para o adulto, tendo em mente criar um caráter educacional que já desempenhavam na infância, resgatando esse aspecto. O Milor parece ter plena noção dessa questão, como se dissesse: senta que lá vem história. No caso em pauta, é bem possível ver o procedimento do Milor. Ele traz uma história que é familiar para a gente, pois é algo da herança cultural do Ocidente. Ele está menos preocupado em reencenar a história e mais preocupado em recriar como alegoria de outra mensagem subliminar. Claro, ativada por elementos que dialogam com a sua própria contemporaneidade. Como apontam Verônica Birello e Roselene Coito, o cordeirinho miloriano demonstra ironia, alinhando o povo brasileiro que resiste ao jugo militar. Em tom de brincadeira, o regime ditatorial se mostra como um lobo que se deixa enganar pelo poder, em tese, mais fraco, pois não é lá muito capaz de reflexão. Com esse tipo de procedimento que o Milor empreende em larga escala nas suas fábulas, ele, a um só tempo, resgata a fábula que foi legada por tanto tempo à mera literatura de entretenimento infantil e também faz um movimento de educação às avessas, que, ironicamente, está muito relacionado com o caráter paidêutico que a forma tinha na antiguidade. É claro que o Milor não pretende ensinar nem aconselhar de modo transparente, didático, como o Esopo fazia, mas o seu modo de contrabandear na zombaria e resistência sempre tem presente um humor, contestando e, assim, convidando a reflexão ao debate de ideias por meio do absoluto desmonte. É um incentivo ao livre pensar e questionar. E é no exercício do pensamento crítico que a gente encontra uma das mais importantes ferramentas da educação da humanidade. Bem, por enquanto é isso. Ainda uma pesquisa em estágios iniciais de desenvolvimento, muitas milorices pela frente a serem desenvolvidas. Muito obrigada pela atenção de todos.